Bom, vamos começar uma nova aula aqui, dessa vez com Kotaro a Hitorigurashi, que aqui em português ficou Kotaro vai morar sozinho. É um anime que parece bastante interessante. Eu não assisti, confesso que não vi ainda muito. Eu peguei esse comecinho, comecei a ver, mas o dia está muito corrido, muitas coisas acontecendo, e não tive tempo de ver o anime inteiro, quero assistir, então eu também vou desbravar ele junto com você. Eu peguei uma ceninha logo do primeiro episódio, então não tem spoiler nem para vocês, nem para mim, e vai ser muito legal a gente ver esse anime, tá? Anime, porque parece que também tem um live action dessa obra, tá? Não, eu peguei o desenho que é uma produção original do Netflix, tá? Começa aqui no primeiro episódio, é E01, tá? Não vão pro 2, é o episódio número 1. Então, S01, E01, episódio 1 da primeira temporada, a partir de 1 minuto e 32 segundos, ok? Primeiro, vamos dar uma desbravada no título, tá? Story. Story tem dois significados básicos que a gente tem que saber. Quando fala story, você já imagina uma pessoa, a quantidade de uma pessoa, tá? Ou você imagina a pessoa, uma ideia de sozinho, né? Story de ikimasu. Eu vou sozinho. Story de quer dizer na forma de estar sozinho. É muito doido, né? Tentar traduzir literalmente para vocês entenderem os meandros da língua, né? Story de quer dizer de maneira sozinho, né? De maneira só, né? Então tem esses dois sentidos. Com esse kanji, ele evoca mais um sentido de sozinho no sentido de solitário, né? Story, né? Solitário, sozinhos. Eu me sinto sozinho, tá? E a gente tem esse verbo kurasu, que é viver o dia a dia mesmo, né? Por exemplo, eu posso falar São Paulo de kurashiteimasu, né? São Paulo de kurashiteimasu, né? Em São Paulo eu vivo, né? Ou Nihon de kurashiteimasu, Tokyo de kurashiteimasu. Aquela pessoa está vivendo, ela vive em Tóquio, tá? Então quer dizer aqui, né, o nosso querido Kotaro, o nome dele aqui está em katakana, né? Mas existe o nome com som longo no Ko também, sabe? Kotaro, assim, né? Que é o mais comum, inclusive. O nome do Kamen Rider Black, né? Que eu sempre mostro esse boneco, né? Que é o único que tem perto aqui, grandão. Quem se transforma no Kamen Rider Black, não sei se vocês se lembram, é o Minami Kotaro. É o Kotaro Minami, tá? Aqui na nossa prosódia brasileira, a gente costuma falar esse nome como Kotaro, né? Kotaro, né? Que sai mais fácil, mas em japonês eles falam Kotaro, tá? E no caso desse anime especificamente, Kotaro, tá? Você não tem um som longo aqui. Enfim, vamos pro texto aqui, né? Aí tem uma coisa, né? Esse personagem, ele é um moleque de 4 anos de idade, sei lá, muito pequenininho, que vai morar sozinho, uma coisa meio doida, né? E ele se comunica imitando um samurai. Parece que tem eu li uma resenha sobre esse anime. E ele curte um samurai, ele curte uma figura histórica. E ele fala o jeito que ele copia o jeito de falar desse samurai. Então é mó legal, porque você vai ver ele utilizar uma linguagem dura, uma linguagem meio de gente mais velha, o samurai mesmo, assim, que não se usa normalmente, é esquisitíssimo. Ainda mais uma criança de 4 anos fala isso, mas é como ele aprendeu, né? E já começa assim, esse sumano, né? Sumano, né? O certo, entre aspas, o comum, o natural seria sumimasen, né? Porque a situação é que ele está num supermercado e ele quer comprar lenços, né? E ele está chamando a atenção da funcionária, e para se chamar a atenção de um funcionário em japonês, você fala sumimasen, né? Sumimasen, né? Com licença, né? Tal. Só que ele fala sumano, né? Que é um jeito tradicional, um jeito que não se fala nas ruas, um jeito caricato. Um samurai falaria sumano, com licença, né? E a legenda aqui tá muito legal, né? Com sua licença. Essas sutilezas de trazer a emoção para o texto destino, que é o português, é admirável, né? Erai, quando eles fazem isso. Muito legal. Aí tem aqui, ela fala, né? Sim, né? Aqui é tem. Mais importante do que esse hai, que é só sim, é a palavra tem in,
tá? Esse kanji tem é o mesmo kanji que de mise. Ele pode ser lido como mise, se ele estiver sozinho, que significa loja, estabelecimento comercial, tá? Em placas, em um monte de lugar você vai ver isso aqui, identificando que aquele lugar é uma loja, é um estabelecimento comercial. E esse outro kanji aqui, também muita atenção para ele, ele identifica alguém que pertence a alguma instituição, a alguma organização, a um membro de algum clube. Então, o ele na verdade ele é o membro da loja, o membro assim que trabalha na loja, ele é o funcionário, tá? Ele é o cara que pertence à loja, pertencente no sentido de fazer parte da organização da loja, tá? Tem isso, curiosidade, tá, gente? Isso aqui não precisa pirar nisso, não. É só uma curiosidade. Tem você tem que saber que tem assim, ó. Tem Ó, tem difícil falar, né? Tem é o funcionário. É um funcionário de uma loja, tá? Sim. Aí depois vem o Kotaro. Skoshi okiki shitai. Também, né? Uma linguagem bastante formal, uma linguagem com keigo, né? Que uma criança de 4 anos não vai usar, né? E fica engraçado, né? Skoshi, quer dizer, só um pouco. Okiki shitai, né? E trocando em miúdos uma linguagem mais natural seria chotto ai. Chotto kikitai, né? Traduzindo para uma linguagem mais do mundo real, né? Skoshi okiki shitai, tá? Aqui tem uma linguagem honorífica envolvida, tá? O que a gente tem que aprender aqui é o verbo kiku, que significa tanto escutar, tá? Como perguntar, tá? Okiki shitai é do jeito muito polido, do jeito honorífico, você demonstrar a vontade de perguntar, né? Chotto, skoshi okiki shitai, quero fazer uma perguntinha, tá? Aqui, para expressar essa vontade, a gente utiliza dessa estrutura tai no final dos verbos, né? Okiki shitai, né? Você coloca essa estrutura tai. Eu não vou mostrar agora as flexões para a forma tai, isso pode ser uma aula que a gente possa publicar no canal em alguma hora, mas ele traz aos verbos essa ideia de vontade do falante, né? Okiki shitai, eu quero fazer uma pergunta, uma pequena pergunta, tá? Gostaria de lhe perguntar. Ótima legenda aqui, trazendo toda a formalidade esquisita para uma criança de 4 anos. Aí a Tein, né, a funcionária fala, dosta no, tá? Que é uma maneira de você perguntar o que foi, exatamente como está na legenda, né? Dosta, né? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Né? O que foi? Tanto no sentido da pergunta dele, o que você deseja, quanto o que está acontecendo? Por que você está falando assim, tá? Aí o Kotaro fala o seguinte, Tishi wa dokozo, né? Dokozo, minha gente. Dokozo, também é uma linguagem bastante não usada no mundo real, né? Que significa onde, né? Onde? Dokozo, mesma coisa que dokoka, na verdade, né? Dokozo, né, que é algum lugar. Mas aqui fica claro que ele está usando para perguntar mesmo, para fazer a pergunta, tá? Ele quer saber onde fica, onde está o quê? Ó, o que vem antes de wa, né, que é o tema da oração, então é sobre isso que ele está querendo saber. O tissue, que vem do inglês e significa lenços. Lenços. O japonês usa muito tissue. Tissue wa dokozo, né? Onde se encontra os lenços, onde se encontram os lenços, tá? Poderia ser um se encontram, né? Porque eu trazer no português a formalidade, onde ficam os lenços, também funciona. Aí a funcionária fala, tissue? Hai, chotto mattete né? Tissue, né? Tissue, os lenços? Hai, sim, né? Sim. Chotto matte, tá? Chotto matte. Quer dizer, espere um pouco, por favor, né? Chotto mattete, né? Aqui ela tá pedindo cordialmente, né? Ela poderia falar chotto matte kudasai. Chotto matte kudasai. Quem nunca ouviu isso, né? Chotto matte kudasai. Espere um pouquinho, por favor. Espere um pouco, por favor. Só que fica
também normal, educado, numa boa. Aqui fica um pouquinho mais suave. Deixa eu tomar tetené, fica um pouco mais carinhoso. Ela tá lidando com uma criança de 4 anos, né? Deixa eu tomar tetené. Espera um pouquinho aí, tá? É mais carinhoso, tá? Matete, matete, tá pedindo para a pessoa esperar numa linguagem mais coloquial e carinhosa, fofinha, ainda mais acompanhado do ne, né? O ne é uma partícula que busca concordância, mas é também uma grande partícula para atenuar o impacto das frases em japonês, né? Se ela falasse só chotomate, grossa, chotomate, menos grossa, chotomate, né? Simpática. Entendeu? Ela vai suavizando. As partículas servem um pouco para isso, né? Para dar ênfase, para suavizar. O ne acontece muito dele suavizar, como aconteceu aqui, tá? Tissue, hai hai, chotto mattete, né? Tá? Lenços, sim, sim. Espera um pouquinho aí, então, tá? Espera só um pouquinho, por favor. Nesse sentido, tá? A legenda oficial colocou lenços, certo? Espera um minuto. Tá, tem muita emoção, mas a informação tá passada. E aí ela volta com um pacote de lencinho bem infantilizado, aqueles com bichinho, ursinho, coisinhas e tal, e fala hi, né? O hi, ele pode ser tanto um sim, quanto ele pode ser uma indicação, tipo um to, olha, veja, aqui, né? Hi, né? Quando você mostra alguma coisa, hi, também pode ser usado dessa maneira. Kore de ii kashira, né? Kore de, né? Sendo desta maneira, né? Kore isto, né? Kore de quer dizer deste jeito, né? Sendo desta maneira, ou nesse caso esse lenço, né? Esses lenços de i quer dizer bom, tá bom, né? Então tá bom desse tipo, desse jeito, tá bom? Difícil traduzir literalmente, tá? Porque o kore é só isto e o de essa partícula difícil de traduzir, né? Que dá a ideia de englobar, né? Korede, né? Disso aqui que eu estou mostrando para você, tá? Koredei, né? Este aqui está bom, né? Trocando em miúdos, essa é a tradução, né? Esse está bom e o kashira é uma expressão que mulheres usam muito no final das frases para fazer uma autorreflexão, né? Koredei kashira, né? Ela está falando com ela mesma, né? Será que esses aqui estão bons? Né? Embora o cliente esteja na frente dela, a criança, ela fala, será que esse aqui tá bom? Será? Meio que refletindo com ela mesma também, né? Nananana, kashira. Será que evoca essa ideia, esse clima, esse tom, tá? Linguagem mais feminina, tá? É bem claro que é uma mulher que está falando por causa do kashira, ok? E aí a legenda aqui colocou, certo, o que acha destes? Legal. Aí o nosso Kotaro responde, ya, né, porque não gostou, tá infantilizando ele, né, os ursinhos, os bichinhos, que é isso? Acho que ele é criança, né? Ya, wara ga hoshii no wa. E aí ele aponta, ele aponta, né? Warawa é um jeito muito antigo, muito arcaico de se referir a eu, de um jeito nobre até, só que de mulheres falarem, né? Warawa quer dizer eu de um jeito, uma cortesã, uma nobre, membro da corte antiga, né? Warawaga, né? Eu aqui, é uma linguagem feminina que eu acho que assim, como ele, né, segundo eu li, que de novo não assisti o anime bastante para falar com certeza, mas né, pelo que eu li, ele é fã de um personagem que é um samurai, então ele vê muito episódio dessa série. E lá deve aparecer mulheres falando warawa, né? E aí ele pegou esse cacuete sem julgar muito, só saiu reproduzindo. Warawa é legal, isso é uma sacada de roteiro engraçado, o menino fala warawa, né? Não tem nem como traduzir para o português. Como que a gente falaria do jeito arcaico, eu, numa linguagem feminina? Existe isso em português? Manda nos comentários se você pensar em alguma palavra. Ficasse claro que é uma mulher de uma outra da época da corte falando, mas que deixa claro que é mulher. A gente não tem só que entender, né? Warawa ga hoshii no wa, né? Então, alguma coisa, né? Ga hoshii, né? Warawa ga hoshii no wa, o que eu quero, né?
esse o que eu, hoshi no wa, o no, ele está substituindo aqui nesse caso, né? Quando você fala alguma coisa não, é tipo, o que eu quero, watashi ga hoshii no wa, quando você traz esse no wa nesse contexto, você está substituindo o objeto que você quer, entendeu? Porque ele já falou sobre tissue, né? Então, o no aqui, em vez de repetir de novo, aqui, ó, tissue, né? De novo, wara wa ga hoshii tissue wa, né? Não, o lenço que eu quero é, né? O no, ele substitui o substantivo para você não repetir ele de novo, né? Então, wara wa ga hoshii tissue wa, né? O tissue, o lenço, portanto, que eu quero, né? Aqui é só o no. Você bota o no lugar, já está claro, pelo contexto, já falamos sobre o assunto, né? Então, wara wa ga hoshii no wa, e aí tem a partícula wa, terminando, né? Assim, interrompendo, a frase é interrompida aqui, e o que vem antes é o tema da oração, como normalmente é, né? Falando sobre o tissue que eu quero, é aquele ali, é desse jeito, é aquele assado, aí vai dar informação, tá? Então, o wa, aqui é o wa de sempre, do watashi wa, né? E o no, nesse caso, ele substitui o substantivo, o tissue, o lenço, para você não ficar pondo duas vezes e fica artificial mesmo. Se você colocar wara wa ga hoshii tissue wa, fica ainda mais esquisito do que já tá com esse wara wa aqui, tá? É uma linguagem específica arcaica, tá? E esse ya é um jeito também bastante duro de você falar não, não, né? Ya, né? Um jeito não formal, não polido, tá? A legenda da Netflix colocou não, o que eu gostaria é, né? Ou que poderia ser o que eu quero é. Não tem muito como trazer para a legenda essa emoção toda aqui dessas estruturas. Aí ele aponta, né? Aqui tem uma placa, né? Tem tissue paper, quer dizer, tissue paper, que é lenços de papel, tá? E aí ele fala, aqui não tem tradução, é só uma interjeição, e a funcionária fala, gomen ne, ela aponta, né, era um outro tipo de tissue que ele queria, né, gomen ne, me desculpa, tá, gomen ne, de um jeito bem informal, porque ela tá falando com uma criança, né, e quando você fala com criança, você não precisa falar gomen nasai. Se o Kotaro fosse um senhor de 50 anos, ela provavelmente falaria Moshiwake gozaimasen, né? Moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen. Quer dizer, 1000 perdões, é um jeito muito mais cerimonioso de você pedir desculpa, tá? Se fosse um adulto, né? Como é uma criança, ela fala de um jeito carinhoso, informal, né? Sem muita polidez, mas carinhoso, né? Gomen ne, olha o né aqui, dando essa maciada, né? Gomen ne, desculpa, foi mal, né? Hakotishu no ho dattanda ne, né? Hakotishu é aqueles lenços de papel de caixa, sabe? Né? Hako significa caixa, aqueles que você vai puxando um por um de dentro da caixa, sabe? Fica só a pontinha para fora. Isso é muito comum. Como o japonês usa hakotishu? Tem em todo lugar o tempo inteiro, tá? Hakotishu no ho, né? Essa estrutura no ho, né? No seguido de ho, quer dizer, era esse, né? É você direcionando a informação, né? Em contraste com outra, né? Hakotishu no ho datta, dattanda, né? Aqui ela tá só afirmando no passado, era, datta, né? Des, no informal vira da, que no passado vira data, era, tá? E o ndane, né? Só tá dando ênfase e trazendo essa maciez do né? Buscando a concordância também, de jeito bem macio, carinhoso, né? Alguma coisa datanda, né? Era isso então, né? Tá? É isso que quer dizer esse final. E tissue, hakotishu no ho, né? Quer dizer, era esse daqui, era esse ho, porque o ho dá a ideia de um caminho, né? Então, não sei o que no ho, não sei o que no ho, tá? Quer dizer, é mais esse aqui, é mais esse aqui, tá? O ho, ele direciona a ação, tá? Então, tá falando, era para esse lado. Eram os lenços, só que eram os lenços de caixa,
né? Hakotishu no ho dattanda yo, né? Eram esses daqui. Deu para entender? Vou ler de novo. Gomen ne, hakotishu no ho dattanda ne. De novo. Gomen ne, hakotishu no ho dattanda ne. Né? Foi mal. Eram os lenços de caixa que você queria, não é? Né? E aí, aqui na legenda tá, desculpe, você queria os lenços de papel. Aí aqui a legenda já tá dando um tropeço, porque aqui é hakotishu, é os lenços de caixa, né? Os lenços de papel, mas de caixa, que vem na caixa, os lenços de papel de caixa, né? Teria que pôr a caixa para mostrar, né? Porque, se bem que pelo formato dá para perceber qual que é que ele tá falando, tá? É isso, vamos seguir aqui. Aí ele fica muito agradecido e usa outra palavra formal, né? Katajikenai. Katajikenai. Quer dizer, é uma palavra que ninguém usa. É uma loucura. A gente tem que saber para entender quando usarem, né? Um estudante de língua japonesa, por exemplo, dá play no Netflix e vê o Kotaro ali falando Katajikenai. Talvez não entenda, falta esse vocabulário, a diversão não é completa, né? Katajikenai é um jeito de pedir muito obrigado, e me sinto muito agradecido, de um jeito bastante formal, de um jeito bastante arcaico. Katajikenai, né? Muito agradecido, né? Não se usa muito menos uma criança de 4 anos. E taskata zo, né? Taskata, aí sim usa, né? Não muito junto com o zo, fica um pouco caricato com o zo. Mas, taskata, tascarimashita, de um jeito mais formal, de um jeito mais polido. Quer dizer, você me salvou. Nossa, você me traz exatamente essa ideia, porque tascaro, como eu disse antes, né, é ser salvo, né? E traz essa ideia, tá no passado. Me salvou. Você me salvou, né? Tascata zo. E o zo traz uma ideia de ênfase, uma ênfase mais, né, mais aventureira. Tascata zo. Né, mais enérgica, assim, uma alegria. Por isso que eu falo que é um pouco caricato, parece uma coisa de drama, né? Não muito de uma conversa natural. Mas dependendo da situação, você usa assim, tá? Tascata. Muito importante a gente saber, né? Desse jeito mesmo, no passado mesmo, né? Deu certo, que bom, você me salvou. Foi muito bom, foi bom isso que você fez para mim. Eu tava com um problema, você resolveu, tá? A legenda aqui manda bem, ó. Minha sincera gratidão. Você foi de grande valia. Ó, trouxe o drama, né? Muito bom, muito bom. E aqui, aí a funcionária fala, Oka-san no otetsudai, erai wa ne, né? Oka-san, mãe, né? Tetsudai, né? Otetsudai, de um jeito mais polidinho, né? Otetsudai quer dizer ajuda. Basicamente isso é ajuda, né? Otetsudai. A gente viu em outra aula Tedasuke, que é um auxílio, né? Aqui a gente está vendo Tetsudai. Tetsudai significa uma ajuda. Mão na massa mesmo, fazer tarefas domésticas e sair para comprar isso, sair para comprar aquilo, tá? E esse Otetsudai, isso vira uma palavra inteira, como se fosse o título dessa função de ajudar a mãe com as tarefas, né? Então, Oka-san no Otetsudai, você está fazendo, auxiliando, ajudando a sua mãe, né? Está ajudando a sua mãe, né? Em português a gente não fala isso, é um pouco estranho, mas dá para entender, né? Está ajudando a sua mãe, né? E na sequência fala erai, né? Erai, que é admirável, né? Erai wa ne. E aqui está trazendo ênfase. Erai wa. Wa é uma partícula de ênfase muito comum de mulheres usarem também, né? Erai wa ne. E o ne, né? Aqui prolongado com esse símbolo horizontal, ele estica o som. Tá dando ênfase, buscando a concordância, trazendo emoção para a frase, né? Erai wa ne, nossa, que admirável, né? Com ênfase, tá? Está ajudando a sua mãe? Erai wa ne, né? Repara que aqui, em português, para a tradução ficar boa, eu tenho que pôr um verbo. Está ajudando. Em japonês, não. Isso não é um verbo. Isso é um substantivo, né? Otetsudai. É a ajuda, tá? Oka-san no otetsudai, né? É o auxílio à sua mãe, só que isso soa super natural em japonês e em português não, você precisa do verbo, tá? E aí a tradução da Netflix. Está ajudando sua mãe? Que legal, né? Podia ser que admirável, né? Não que legal.
que é admirável. Tem aqui um erai, né, que é admirável, né? Viu como a gente, né, tem muito mais sabor quando a gente consome direto do original. E aprendendo com esse tipo de material, a coisa flui muito rápido, o conhecimento cresce muito rápido. Vamos seguir, tá indo pro finalzinho aqui. Aí ele fala, Nanigoto mo hajime ga kanjin toyu de arou. Né? Super dura a frase também, né? Nanigoto mo, quer dizer em tudo, em relação a tudo, né? Nanigoto mo, pode entender como uma coisa que indica em tudo, em todas as situações. Hajime ga kanjin, né? Kanjin, aqui tá em katakana, mas poderia escrever em kanjin, em kanji. Seria assim, né? Kanjin. Significa crucial, algo crucial, algo muito importante, algo determinante, kanjin, tá? E esse hajime indica que é o começo. Então, hajime ga kanjin, né? O começo é essencial, o começo é crucial, o começo é onde tem mais valor. Toyu de arou, né? Esse toyu de arou quer dizer que deve ser isso, né? O toyu, ele vai definir o que vem antes, né? O to vai buscar isso como uma citação, e o yu é o que dizem, né? E o de arou, ele vai buscar a concordância com ele mesmo. Esse de arou é um jeito também bastante arcaico, bastante formal, mas é um formal não de polido, é um formal de duro, né? Poderia ser deixou, né? Buscando a concordância. Então, deve ser o que dizem que em relação a tudo, o começo é crucial, né? O começo é kanjin, né? O começo a relação, qualquer coisa que você vai começar, esse início você tem que ir com tudo, porque ele é kanjin, ele é crucial, né? É onde as coisas vão acontecer, é onde tudo vai se definir. Ele traz essa reflexão que a legenda colocou como: dizem que é essencial começar com o pé direito, tá? O Kotaro faz essa reflexão aqui, do jeito dele. E para finalizar, ele fala Iza, Reijie, né? Então, Iza também é muito uma linguagem mais arcaica, né? Iza, né? Iza yuke, né? Vamos com tudo, vamos logo, né? Esse Iza quer dizer, ele puxa uma ação, ele puxa um movimento, ele puxa um vamos, né? Iza, Reijie, né? Reiji é o kaisha. Isso é importante, aqui a palavra mais importante é reiji, para você saber, porque é o que você vai usar mesmo, né, no dia a dia bastante, né? E partícula E também importantíssima, né? Indica a direção, né? Reiji ao caixa, né? E esse iza, vamos agora, né? Da ideia de ir, vamos agora, imediatamente. Iza, reiji, né? Agora, nos dirijamos ao caixa, né? Uma linguagem mais ou menos puxada para esse lado, tá? Iza não vai, isso também é cacuete desse personagem falar, não se usa no mundo de hoje, tá? Irede, muito importante. E a Netflix traduziu como agora ao caixa. Gostei, né? Fica dramático, né? Agora ao caixa. Tá certo? E aqui chegamos ao final dessa pequena análise. Esse anime parece muito legal, muito engraçado, tá fazendo maior sucesso na Netflix. E agora vamos dar uma olhada em alguns comentários de vocês que vocês mandaram aí. Wesley Barbosa, em One Piece, a Boa Hancock fala Warawa. É isso aí, que a Boa Hancock, para quem não conhece, uma Shichibukai, né, uma das grandes piratas do governo, e ela é super chique, ela é uma nobre, é uma princesa, rainha das cobras, né, a princesa das cobras, ela mora na Ilha das Mulheres, então ela é uma nobre auto-intitulada, e ela fala Warawa, para se referir a ela mesma. Olha que legal, né? E esse tipo de coisa enriquece a obra, porque você já vê ela falando de um jeito com uma nobreza antiga, né? Que enriquece o jeito da comunicação do personagem. Muito bom. Grazi Nunes, eu me apaixonei por esse anime exatamente pela maneira engraçada como o Kotaro fala. Então, ele fala de um jeito muito bizarro e que ele tá vendo um filme de samurai e ele tem pouca idade, né? Ele aprendeu reproduzindo o filme de samurai. Muito bom. Há uma forma mais informal de dizer esse Iza. É que esse Iza, Takemitsu, ele é uma coisa um pouco caricata, né?
Izayuku. Ele vem sempre junto com esse yuku, muitas vezes, né? Izayuke, Izayuku. Vamos agora, é muito heróico, muito caricato, muito, né? No mundo real tem o sa, né? Sa, sim, sa, oh meu Deus, sa, iko, oh meu pai, iko, oh, sa, iko, bem, vamos, né? Ele traz essa pegada, né? Sa, às vezes tem até som longo, né? Sa, sa, uma pequena aqui, ó. Sa, iko, né? Que você vai dar uma preparada muito bem. Vamos, tá? O isa, realmente ele é datado, é uma linguagem arcaica. Daiane Mello, em One Piece tem muitos desses cacoetes, sim. Tem, é um universo muito rico, que não se passa no planeta Terra, né? Então não tem nenhuma obrigação com nada que já existe, e tem muito personagem, né? Muito personagens, os nobres, tem personagens que são a ralé, tem personagens que são as minorias e personagens que são os vilões. Dá para explorar muitos tipos de linguagem. A experiência, agora abrindo um parênteses, assim, a experiência de consumir One Piece em japonês é extremamente mais rica. Assim. Eu sou fã de One Piece pra caramba, né? E é uma experiência extremamente mais rica. É outra obra quase, sabe? Porque o Eiichiro Oda brinca muito com a linguagem em japonês, coisas que são intraduzíveis, né? Então, por isso que eles têm que estudar japonês dessa maneira, e fora o que te ajuda a aprender rápido, né? Estudar com animes mangás, e não só com animes mangás, mas com materiais feitos pelos japoneses, né? Notícias, livros, revistas. Isso você vê o idioma em ação e você aprende rápido, você entende rápido coisas que muito do método apostilesco já falhou e já foi superado em muito tempo. Thiago Guimarães, assistir às aulas está me ajudando a ler meus mangás que eu comprei na Amazon japonesa. Me ajuda com vários termos e maneirismos de falar as coisas. Arigatou gozaimashita. Pô, esse é o objetivo, Thiago, é destravar coisas assim, de uma aula para outra, você vai liberando, você vai entendendo uma coisa nessa aula, aí com outro conteúdo você entende outra, com outro você entende outra, com outro você entende mais outra, e esses entendimentos vão se falando. E a soma do estudo vai fazendo você um fluente em japonês. Dá para fazer isso muito rápido, precisa de um guia, de um método, enfim, esse papo todo a gente vai ter lá no curso, dá para acelerar aí esse processo de aprender. Obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham curtido a aula, deixe aqui os comentários e vejo você na próxima aula. Já né?